O mundo materno é assim. Tem começo, mas não tem fim. Não importa se ele veio com um sim, porque agora faz parte de mim. Se a vida de antes era boa, sei que essa mudança não foi à toa. Dentro de mim o amor ecoa e a maternidade como música entoa. Aproveito o momento para crescer. Há muito que aprender. Enriqueço minha identidade, meu ser, tudo isso por causa do meu bebê. Algumas vezes ainda berro. Nem tudo são flores, não nego. Mas hoje peço que esse mundo materno dure para sempre e seja eterno. Mundo Materno de Thalita, do site Integralmente Mãe. Boa noite a todos que estão aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre maternidade real, né? Venha se encontrar como mãe ou não. E hoje a gente está aqui, vou chamar aqui a Gisele, a psicopedagoga da Clínica Desenvolver. E antes eu quero só agradecer ao público que tem acompanhado as nossas lives, que tem divulgado as nossas lives, inclusive. Agradecer ao pessoal que tem dado os feedbacks, né, desse material que a gente vem compartilhando com vocês. E também convidando a todos para depois entrar lá no canal do YouTube, o link está lá na bio, curtir, ver as nossas lives anteriores, certo? E hello, Georgia, olha lá, Georgia de Houston já está assistindo aqui, né? E hoje eu, para quem não me conhece, sou Gleisa, sou psicóloga da Clínica Desenvolver Saúde, daqui de Águas Claras, do Distrito Federal. E vou chamar aqui a Gisele, nossa amiga aqui, nossa parceira da clínica também. Ela é psicopedagoga da clínica. Vou convidá-la aqui, tá, gente? Vamos ver se ela vai. Vocês estão ouvindo bem? Oi, Aí, olá, boa noite. noite, minha querida. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, Ah, graças a então tá Deus. bom. Hoje a gente nem se falou, né, Gi? Olha a loucura que nós estamos. Vida de mãe. Não, tem dia que não dá. Tem dia que não dá, né? Tem Mas dia que não dá tempo, isso né? Não dá pra mesmo. ser tudo. A Não gente dá. divide, né? Isso. Mas a gente já tinha conversado bastante e aí eu queria só contar um pouquinho, Gi, de onde surgiu esse tema, né? Fala. Nós estávamos já preparando a live anterior, né? Falando do homeschooling, né? Das aulas online. E aí a gente começou a falar desse papel novo, né? Da mãe, né? E também de reconhecer as dificuldades da maternidade de um modo geral, né? Que ninguém está sofrendo na maternidade Total. só agora, né? Que está tendo aula online. Verdade. E aí a gente achou assim, a gente começou a filosofar, fugindo, entre aspas, lá do outro assunto. E a gente brincou, gente, isso dá uma live, hein? Não, vamos fazer a live Verdade. maternidade, né, Gi? Porque a maternidade ela é muito fantasiosa, né? Enquanto a gente não é mãe, Ela é né? Enquanto a gente bonita. não tá nesse papel, a gente idealiza e fantasia muito. Pois é. E pelo que as pessoas falam, né? Algumas falam que dá trabalho e você fala, exagero, eu Não não deve ser acho que assim, dá, não, não. né? E outros falam que é super fácil e você acredita, você fala, nossa, que delícia. Pois é. E aí, assim, tem algumas coisas, assim, que realmente a maternidade nos traz, né? Depois a gente explora mais, né? Para quem que traz isso, né? Nos traz esse conforto, né? Essa alegria é, dessa decisão ou não, né? É uma decisão, né? De ter um filho, né? É, uma E, decisão, sim. e também, né? Tem muita coisa que é um pouco fantasia ali, né? Porque a gente olha, né? Para aqueles perfis, né? De mãe. Aí a gente vai vendo só o pessoal dando conta, né? De cuidar, desde o bebê até as crianças, vendo com fórmulas mágicas ali, né?
Aí você fala, meu filho pode deixar. Mas nunca que eu vou deixar ele fazer isso, né? É muito fácil. Daí, ó, faz isso porque não dá conta. Eu tenho certeza que eu vou dar conta, né? E aí a gente fica lá achando que a gente consegue dominar tudo, que tudo vai ser do jeito que a gente previa, né, Gi? O fato é que quando a gente tem um filho, a gente definitivamente não está acostumado a dividir a nossa vida, né? Exatamente, né? E você, normalmente, você tem um companheiro, e aí você tem ali os acordos, mas você tem o seu tempo, Sim, essa você tem o seu identidade, essa momento, né? independência, né? E quando você tem filho, você não tem mais, Uhum. né? Você vive outra vida, você vive a vida dele por um período, né? Quiçá a vida toda. Mas, então eu acho que é isso que tira a gente um pouco assim do eixo, né? Porque você de repente você fala, poxa vida, não dá mais, eu não Sim, posso mais fazer o que eu quero, sim. né? Realmente é isso. Você precisa ali se adequar aos horários, à rotina da criança, tudo, então tudo seu vai girar em torno dele, Tem uma né? grande alteração na rotina, não é pequena, né? Sim. É, E aí, e a gente acha, eu acho que nos últimos anos as redes sociais tiveram aí uma influência muito grande nessa desilusão da maternidade, né? Porque se posta muita coisa bonita, aliás, só se posta as partes boas, né? É, as crianças arrumadas, as crianças saudáveis e todo mundo bem, né? E na verdade não é bem assim. Quando a gente é realmente mãe, estamos nesse papel, a gente vê que não é assim, né? A gente se arruma exatamente. para ter uma foto, mas ali atrás tem muita coisa. E isso tem sido difícil para algumas mães lidarem com Sim, essa realidade que é a sim, maternidade, né? é isso mesmo. Então, acho que muita gente coloca isso como uma meta, né? Ou uma realização pessoal, né? Quando eu for mãe, então eu vou fazer tal coisa até ser mãe, porque eu tenho que ser mãe, porque todo mundo me cobra que eu casei há tantos anos e não sou mãe. E, e aí a gente coloca isso daí como uma obrigação, né? É, E eu acho que, na verdade, não é uma obrigação, né? Você ser uhum. mãe. É uma opção. Você precisa realmente saber exatamente, alguém precisa te contar E o é que é de isso, né, Gi? verdade. E aí eu tava aqui pensando quando você falou das redes sociais, né? Às vezes até dentro do processo terapêutico, sem ser só a maternidade, mas até em outras questões, né? O pessoal fala, mas na vida de fulano de tal, lá no Instagram é perfeito e tal. E assim, a gente também tem que pensar que naturalmente todos nós só vamos postar coisas que estão indo Sim, bem, né? Então, assim, o que vale é quando a gente vê as redes sociais e avaliar, né, que aquilo é um momento da pessoa, é um momento bom, né, ou não, mas no geral sim, mas é um momento, né? A realidade, né, na rotina não é exatamente essa, né? é, E é isso, assim, aí, como você falou, né, vem como uma meta. A gente tem que ser mãe. E aí, será que a gente tem que mesmo ser mãe? Que a gente tá. Hoje a gente trouxe o tema maternidade, a gente nem trouxe paternidade. Então, os homens é, que quiserem assistir, né, vai ouvir maternidade, até porque pode ajudar ali as mulheres também nesse processo, né? Porque a gente vai voltar para esse público feminino hoje. E aí, assim, existe muito isso, né? A gente percebe que assim, até os homens eles não têm muito essa obrigação de ser pai, né? aham, A mulher parece que ela precisa ser mãe, né? E se ela não aí, for, ela não é uma mulher completa, ela não é uma é, mulher pois suficiente, é. né? Existe essa crítica social, né? Nossa, ela não quis ser mãe, né? Ou por que você não quer ser mãe, né? Ninguém pergunta por que você quer ser mãe, né? E isso é interessante a gente pensar. Será que a gente é obrigada a ser mãe, né, Gi? Eu tenho duas, três amigas hoje que se resolveram super bem, falaram, não, não quero, não quero, não,
cuidei de sobrinhos e vejo filhos de amigas e vejo como é que é ali a movimentação e eu não Uhum, quero. uhum, E se resolveram e estão super bem, né? exato. São casados, têm suas vidas, né? Se completam com outras coisas que não a maternidade, né? Sim, sim. E estão numa boa, E isso é né? muito legal, Realmente, né? De você ter essa liberdade de decisão, sim. né? Hoje, sim. Eu acho que hoje a gente consegue ter mais Uhum. essa autoavaliação, essa opinião de você optar e se garantir com essa decisão, né? Não quero e Exato. não quero, É né? isso mesmo. Ninguém vai e não deixar ninguém te olhar torto por causa disso, ou te julgar por causa disso, que você é menos mulher. Não, porque de fato é uma outra vida, né? Você vai aí se Sim, dividir em duas, uma vida antes da maternidade e outra vida depois da maternidade. sim, Não é a sim. mesma, É, definitivamente. o poema que eu li agora foi exatamente isso, né? A vida vai mudar, ela não é mais a mesma. Uhum. Então é uma decisão É, importante, né? Aqui a gente, até para sinalizar, nós duas somos mães, né, Gi? Por opção, sim. né? Então ninguém tá Uhum. falando, né, que a gente não deve ser mãe, mas a gente precisa Uhum. sim ter essa percepção, né, de o que eu Sim. quero. Então, ao invés de perguntarem por que que você não quer ser mãe, a pergunta tem que ser por que você quer ser mãe, né? Porque é uma Mas decisão. sim, isso aconteceu comigo, literalmente, né? Queria muito ser mãe, tinha muita vontade de ser mãe. Quando eu fiquei grávida, mas eu fiquei maravilhada, né? Eu falei, nossa, amei, tava super feliz, né? Mas quando nasceu, e aí quando eu comecei a viver rotina, que Lucas não dormia, ele foi dormir, ele tinha 3 anos quando ele dormiu uma noite inteira, né? Então eu senti muito essa mudança na minha vida, porque eu era super dorminhoca, né? Dormia 8, 10 horas, e de repente eu estava lá dormindo 2, 3, né? Então isso mexe muito com a gente, né? Você não dormir, você ter que estar disponível. Então, para mim, especificamente, o começo da maternidade, os primeiros anos, foi bem difícil. Eu parava e falava, nossa, eu não sabia que era tanto assim, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre me falavam, quando você ouvir o primeiro choro do teu filho, a tua vida vai mudar. Ela não é a mesma. E aí eu falava, ai, que exagero, né? Que exagero. Não é assim. Imagina, criando delícia. E de fato é. É assim. Você vira uma leoa quando você é mãe, né? Não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer doencinha que te Ah, derruba. a gente se Você vira fortalece muito. realmente Verdade. assim, é uma coisa louca, né? Que se você está se sentindo mal, você vê teu filho passando mal, você se cura na hora, você fica boa na hora, né? Então isso é algo incrível, é Incrível uma força mesmo. que vem assim, ótima. Mas tem esse lado que você tem que se doar muito, muito. E eu tenho um, né? E aí, depois do um, eu optei por ficar só com um. Sim, Né? e Que é você por ainda que tem você dois, quer né? ter um? É É, isso, assim, a gente precisa começar a mudar isso. essa pergunta, né? Ao invés de Uhum, falar por que é. você não quer ter mais filhos, ou por que você não Uhum. quer ser mãe, por que você quer ter um, né? Ou por que você quer ter dois, ou por que você Isso. quer ser mãe, né? Isso é muito Uhum. importante. Você sabe que eu tinha uma prima que ela falava assim, quando eu estava grávida do Léo, ela já tinha acabado de ter o filho dela. Ela virou para mim, ela falou assim: Gleisa, sabe aquele trabalho que todo mundo fala que dá? Eu, aham, ela triplica, né? Porque é assim, é aquilo tudo que dá trabalho e mais um pouco. Porque aí você tá vivenciando, né? Essa situação, né? Deixa eu só ler aqui que o pessoal tá comentando. A Jorge, aquela brincadeira de trocar uma melancia em movimento é a mais pura verdade. Ou é mesmo, né? Você tem que mudar, é pesado mesmo o negócio, né? É. Aqui, ó, a Cristiane Souza falou que a Gi é maravilhosa. É pra você dessa vez. É, A gente brinca porque na outra live, nós ficamos a live inteira tentando descobrir quem era a Jo, né? Não, é você que conhece, não sou eu. E aí foi, mas agora a gente sabe que é a Gi.
Aqui, ó, a Roberta falou assim: oi, queridas, maternidade é, na minha opinião, o maior aprendizado da vida, pois nos permite sentir o amor incondicional. E a partir daí, a vida tem um outro sentido, né? Vamos falar já sobre isso também. E aí a Marta falou assim, ó, a pior parte é quando são bebês e ficar sem dormir. E quando ficam moços é pra ficar sem dormir também. É bem isso, Marta, eu sei. É Né? videogame, né? Cada fase é mais difícil. É isso que dizem. Ai, olha lá, a Jorge, Mas, por outro só pra, lado... a Jorge falou assim, a história da melancia é que o bebê rola na cama. Parece uma Ah, melancia, é verdade. é. Fala aí, Gi. Agora, por outro lado, eu tenho amigas também que elas são extremamente realizadas em ser mãe. Por elas teriam 10 filhos e um atrás do outro e vivem para ser mãe. Elas só querem ser mãe. Sim, Cortar fruta, passar roupa, cuidar da criança e pegar sim. e levar e buscar. É preciso identificar o teu perfil, né? Você precisa saber quem você é, onde é que cabe uma criança na tua vida, como é que você se vê nisso, consciente do que é, né? A verdade, E é a uma escolha, maternidade. assim, consciente em todos os aspectos, até assim, de entender, de não também fantasiar. Eu percebo, assim, que quando existe uma percepção da realidade, né? Quando a decisão de ser mãe vem diante de vivências, sei lá, de às vezes sobrinhos, ou até mesmo de amigas próximas, né? E ela tem noção desse processo da maternidade, essa decisão, ela é mais consciente e aí sim, essa realização, ela vem melhor, né? Porque assim, Aham, o que a gente ouve, e aí se for me ouvir, né, que nem a Roberta, olha o comentário dela, eu queria repetir, inclusive, isso, por isso que eu deixei para depois, né? É o maior aprendizado da vida, pois nos permite sentir o amor incondicional. E a partir daí a vida tem um outro sentido. Então, se a gente pergunta para a Roberta o que é ser mãe, ela vai falar isso. Se perguntam para mim o que é ser mãe, eu vou falar, é minha realização. É o que tem de prioridade na minha vida. Então, para cada pessoa, vai ter uma fala. Mas a gente é precisa uma percepção saber essa diferente. realidade, né? Isso. Então, quando a gente fala, Uhum. sim, muda. Não vamos fantasiar que a vida não vai mudar. Ela vai mudar para algumas coisas, para infinitamente muito melhor, em algumas opiniões, né? Que aí eu falo de mim, né? Eu falo que quando você falou, né, Gi? A gente vira uma leoa, a gente muda, tem algumas coisas que não nos abalam mais. Eu acho que entra num Não, nível de maturidade, assim, muda uma isso, a gente chave, amadurece né? muito, muito, Muito muito, muito. grande, né? Assim Uhum. como eu já É. vi pessoas que tomaram decisões de não ser mãe, que quando elas se sentiram confortáveis nessa decisão de não ser mãe, elas também viraram essa chave, né? Então, é Uhum. aquela sensação de estar no lugar certo, né? Da decisão de ter tomado Uhum. essa decisão certa, né? E ter Uhum. essa percepção também de que sim, a nossa vida ela não é igual. Ninguém tá nem só falando que vai ser pior ou melhor, porque vai ter lados fantásticos, como vai ter lados bem difíceis, né? Porque no Uhum. fundo, né, a gente tem muito aquela fantasia, né? De que o nosso perfil, o perfil do bebê, o perfil da criança vai ser determinado jeito, que a gente já sabe o que a gente quer ensinar e a gente vai lá e vai ensinar e a criança vai receber esse ensinamento, né? Tá. E aí, assim, a gente queria falar um Vai pouquinho das falar só uma vez. frustrações, né? Só uma vez ela vai entender. E aí a gente queria, né, falar um pouquinho sobre as frustrações das mães que chegam pra gente, né? Eu sou psicóloga, a Gisele é psicopedagoga, então a gente recebe muito essas demandas das mães, né, e dos pais, claro, né? E aí, assim, e aí, Gil, o que você vai contar aí? O que você percebe, né, nessa questão das mães, né? O que elas Então, trazem? tem mães que chegam com essa frustração, né? É uma frustração, assim, por quê? Ela queria muito ser mãe, e aí foi mãe, mas não está dando conta de ser mãe. Está sendo muito mais do que ela pensou, do que ela imaginou. Ela não está Uhum, conseguindo ali uhum. resolver essa relação materna. E aí se culpa por isso, né? Se culpa, se martiriza.
Então, esse tipo de mãe, e aí a criança é muito sensível, né? A Uhum. criança sente muito essa, essa fragilidade da mãe, esse espaço que a mãe fica aí perdida, né? Meio que vagando, tentando encontrar aí o seu papel, Isso. né? Uhum. Então, inclusive, muitas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem trazem aí um pouquinho da relação familiar, de Uhum. mãe. Sim. Então, é, temos muito esse perfil, né? É. E temos as mães também que são mães, que trabalham, que são estressadas, que brigam e Sim. beijam Uhum. e Sim. mandam a vida pra É, frente, eu né? vejo muito essa coisa da frustração, como você falou, né? De achar que seria mais simples passar o recado. E também da frustração de muitas vezes fantasiar uma resposta da criança, né? Como a criança vai agir ou como ela vai escolher, né? E aí, de Exatamente. repente, ela não corresponde a essas expectativas, né? Então, assim, essa É. decisão de maternidade é uma decisão, assim, que eu falo que me preenche. Mas, sem dúvida alguma, é uma decisão que faz com que você precise estar preparada para entender que aquela pessoa, né, aquele serzinho, aquela criança, aquele seu filho, não necessariamente vai ser aquilo que você projetou, né? Esse desprendimento da projeção, ela é fundamental quando a gente decide por Uhum. ser mãe, né? Sim. E muitas vezes a gente fala que aí quase com certeza ele vai ser totalmente diferente do que você imaginou, né? E você precisa Não ter dá a nem para imaginar, né, consciência Gil, o que vai ser. que você precisa aceitá-lo do jeito que ele Sim, é, né? sim, Você vai ensinar, você vai passar os seus valores, você vai achar que ele vai reagir de determinadas formas, mas nem sempre ele vai responder. E você vai ter que entender, você vai ter que respeitar, e quando não for possível orientar, tem coisas que você não vai mudar, né? Tem exatamente. coisas que é da personalidade e é isso. E talvez é aí que tá a Agora, graça, né? Assim, eu falo isso, assim, tem um movimentozinho interessante aí, porque quando a gente fantasia, né, essa maternidade, a gente achar que vai vir tudo muito prontinho, se a gente for parar para pensar, né, que monótono, né? E assim, é tão gostoso quando você constrói junto com a criança, né? Ou quando você constrói junto com a maternidade essa relação, né? Ou até mesmo de você se sentir tão valorizada, né? De ser um eixo de alguém, é um fardo, né? é Mas verdade. é legal a gente pensar nisso também, né? Não, eles são mestres, né, as crianças. Hoje eu acho que elas são muito mais evoluídas do que nós éramos, né? Tem muito Falando acesso, aí de né? uma parte mais aí espiritual, mística, Também. sei lá. Uhum. Então a gente aprende muito com eles, né? A gente aprende a ver muito mais pureza, a ter muito mais paciência, a se reolhar, ressignificar tudo que você faz, né? Porque tem hora que você pega pesado Uhum. e você fala, nossa, realmente eu precisava pegar pesado, né? Sim, E um filho, você briga com ele, você dá uma bronca com ele, ele dá meia volta, ele já esqueceu, ele vem, te abraça e já passou, né? verdade. E a Uhum. gente, isso mexia muito comigo, não. Quando eu brigava assim com alguém, eu ficava chateada por vários dias, né? E aí e eu vendo meu filho assim, nossa, mas eu acabei de brigar com ele, né? E ele tá Acabei aqui de do dar uma meu bronca, lado. acabei de... e ele tá aqui me abraçando, me É. beijando, né? Uhum. Né? Então, o que é ensinamento? Que tipo de ensinamento é esse, né? Porque se ele Uhum. veio para você, é você que precisa Sim. aprender com isso, Se né? você falou uma coisa bem Então, legal, né, Gi, da pureza. Eu falo isso assim, é bem legal. Às vezes eles fazem perguntas pra gente, ou eles dão respostas pra gente de uma maneira pura e simples. E aí, às vezes, a isso. gente complica tanto a vida, né? Eu falo que o adulto vai complicando, a gente precisa, eu acho que a criança ela traz essa reflexão pra gente, desse descomplicar. Porque às vezes o que eu vejo muito, assim, não sei se você identifica isso também, né? A gente vai falar sobre alguns tipos de mães ali, e a gente pensou, né, em justamente tratar, abordar esse assunto. Mas o que eu vejo muito é que, assim, a maternidade hoje, ela tá muito pesada.
ela tá muito exigente, né? Ela não tá natural. Eu falo que parece um robô essa relação, né? Então, olha, eu não posso fazer isso porque senão meu filho vai sentir isso, eu não posso fazer aquilo senão minha filha não vai gostar disso. Então, tem muito esse material, né, que a gente tem acesso, mas que muitas vezes é distorcido, né? De como isso tem que ser usado. Exagerado, né? Exatamente. Isso vai traumatizar, isso vai deixar Isso. sequelas, isso, né? E às vezes Essas coisas a gente pega muito, né? esse robotizado aí vai deixar mais sequelas, né? Porque você não desenvolve afeto, não desenvolve troca, né? E o se conhecer acaba ajudando muito nisso, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. A Georgia falou assim: eu nunca imaginei que ia sofrer com tanta culpa por deixar o dia inteiro na escola e por ter que trabalhar o dia todo. E aí, Gi, você conta ou eu conto? Que a culpa, né? É, Dá-se uma mãe, nasce uma culpa, né? É inacreditável. junto, nasce junto. Nasce junto. A Roberta falou assim, ó, no caso eu aprendi muito porque agi muito mais pela intuição. Exatamente isso que a gente estava falando, né? De ter essa percepção, né? De seguir mais essa intuição que seja, né? Para a gente poder se relacionar, né? Eu acho que a criança pede muito isso. Ela pede ser ouvida. Ela pede que a gente simplifique, né? E a gente acaba complicando muito, né? Eu me lembro quando o Léo nasceu, o meu filho mais velho, e aí, nos primeiros dias, né, a psicóloga, experiente, né, lá, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê. Daqui a pouco o Gustavo, né, meu marido vira e fala assim, gente do céu, logo a gente vai ter que contratar urgente uma psicóloga pro Léo. Ele tinha dias. Aí, eu pausei, assim, né? Como assim? Por quê? Qual é o problema dele? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, porque o Léo vai ter um trauma. Qual o trauma? O de não ter traumas. Ele falou pra mim. Aí eu acordei, né? Que tipo assim, é tão mecanizada, tão aquela coisa assim, não faz isso porque senão não faz, não põe aqui, não põe ali. Não, tem que esperar ele fazer não sei o quê. E aí a gente não presta atenção, né? E aí eu falo, né? Quem tem um filho, todo mundo fala quem tem um tem outro. Eu falo, não, quem tem um tem dois. Porque cada ser humaninho, né? Cada pessoazinha tem o seu perfil e tem as suas demandas. Então, ser mãe exige esse desprendimento, né? Esse posicionamento da gente ouvir a criança, prestar atenção no que ela está precisando. Cada um é de um jeito, né? É, isso mesmo. A gente precisa acolher muito, ensinar muito, né? Um dos Exatamente. problemas que a gente vê muito é das mães acharem que eles têm que pensar como adulto, né? Então eu vejo que assim, ai não, mas eu já falei 10 vezes e não aprendeu e não entendeu e eu tenho que repetir. Gente, tem que repetir, tem que fazer, é um cérebro em formação, não tem como. A gente não tem mais paciência de ensinar, né? Porque a gente já sabe tudo. Mas não tem como, ela não tem. Então, às vezes a gente exige muito da criança comportamentos de adultos. Sim. Então não tem, né? Uma correspondência, né? A cerebral dela ainda está em formação, ela não tem as ligações suficientes para dar essa resposta. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa entender, né? É isso que precisa também fazer parte aí do menu, né? Quando se pensa em ser mãe. Sim, né? isso mesmo. É em construção e você está construindo e vai aí até a adolescência, você vai ter que ter paciência. Tem um processo, né? É um processo. A gente estava falando sobre os tipos de mães, né? Aí, assim, nós definimos alguns, mas aí eu achei engraçado, né? Porque, assim, qual é o tipo de mãe? Tem a mãe fofa, a mãe carinhosa. Aí minha prima mandou aqui, tem a mãe de Ná. Então, cada um tem... tem vários tipos de mãe, né? E aí, assim, o que a gente propõe hoje é fazer essa reflexão, né, Gi? O que a gente percebe, né, quando a gente recebe essas demandas, né, na clínica, no consultório, né, dessa dificuldade de comunicação, né, que a mãe tem com o filho, está justamente relacionado à mãe não se perceber que mãe ela é. Né? Então, quando ela sabe... Então, assim, primeira coisa, nem todas as mães são iguais e nem devem ser. Começa aí.
né? Então a gente começa antes. A primeira coisa, nem todas as mulheres são iguais e nem devem ser. Então, quando ela toma essa decisão de ser mãe, ou quando ela toma a decisão de não ser mãe, né? É uma apropriação, né? Uma autoapropriação, né? E isso é fundamental. Então, o nosso convite hoje é a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Que mãe que nós somos? Onde eu tô para eu poder, então, oferecer para o filho esse movimento de ouvi-lo, de poder se relacionar com ele, ou fazer aquilo que a Roberta falou, né? Da gente ter essa intuição, né? E não entrar num mecanismo ali de o que eu tenho que fazer, eu tenho que encaixar aqui, senão não vai dar certo, e ficar muito presa nessa ideia de uma decisão só, né, Gi? Uhum. E aí, assim, a gente separou, né, num primeiro momento, as mães que trabalham e as mães que não trabalham, porque o que a gente percebe muito que o perfil da mãe mudou bastante. Não que antes as mulheres não trabalhavam, mas elas trabalhavam, né? Algumas trabalhavam fora, né? Mas o papel delas era ser mãe, querendo ou não, né? Esse era o papel delas. Então acabava que a carreira ficava em segundo plano. E hoje existe uma luta da mulher, né? Dentro dessa busca aí no mercado, muitas vezes, ou dessa busca interna aí de se decidir onde vai ficar. E aí a gente tem as mães que trabalham e as que não trabalham. Você quer falar alguma coisa aí? Entendi. Não, as nossas mães foram esse tipo de mãe, né? Que deixaram tudo para serem mães, né? E aí teve de um tempo para cá, isso não era mais admissível, né? Como você é sua mãe, né? Hoje uma mulher ela tem que trabalhar, né? Como que não trabalha? Né? Tem essa ideia, né? De que ela é obrigada a trabalhar, né? Só que aí agora nós já temos novamente mães que só querem ser mães, né? Então, precisa se identificar, né? Então, qual é o meu papel? Aí nós temos as que estão em casa, que são mães, mas não estão felizes. Elas queriam trabalhar. Se cobram, inclusive, por não estar no mercado, né? Exatamente, né? Se sentem frustradas, né? Se sentem diminuídas. Sim. Por só ser mãe, né? A maternidade, ela achou que a maternidade ia trazer uma realização plena e não trouxe. Sim. Né? Ou até mesmo, né, não se sente muito culpada, né? Assim, a gente fala que a mãe se sente culpada. Mas, assim, às vezes, essa mãe se sente mais culpada e acaba abrindo mão, né, de uma carreira ou mão das suas escolhas por conta da maternidade, né? Então, assim, a gente tem as mães que não trabalham e se realizam não trabalhando, que só querem ser mães e conseguem não trabalhar. Também tem esse detalhe, porque tem mães que não têm opção, né? Mas conseguem, têm essa disponibilidade, conseguem, dentro da dinâmica familiar, não trabalhar, se realizam. E tem as mães que acabam também por poder fazer isso, né? Abrir mão do trabalho para ficar com os filhos, mas que mesmo assim não se sente realizada. E isso é bem importante da gente pensar, né, Gi? Porque, de alguma forma, isso vai refletir nessa maternidade também. Porque quando uma mãe frustrada, uma pessoa frustrada do nosso lado, ela vai jogar as frustrações em cima disso, né? E aí vale... A maioria das broncas que você dá no filho, a maioria das vezes que você estoura, você senta e pensa que provavelmente não é nada que ele fez, né? Sim, o que maioria fez é o mínimo. Né? Sim. O que você está trazendo ali para descarregar em cima dele tem nada a ver com a criança, muitas vezes, né? Então, essa mãe precisa de um cuidado, né? Ela precisa se ajustar, né? Precisa procurar aí uma ajuda para se ajustar. Não é que está desequilibrada, né? Mas são ajustes que ela precisa fazer para viver melhor, né? Porque não dá para ela ficar vivendo essa vida toda frustrada por estar em casa
e principalmente passando isso para a criança, né? Uhum. É um autoconhecimento aí, né? De você Muito trabalhar importante. isso e assim, e até perceber, né? A gente se sentir culpada, né? É, é quase que natural. Não que a gente Uhum. deveria, mas é natural. Sim. Talvez é até um mecanismo de proteção ali à criança, né? Para a mãe se segurar mais, rever É, antes de agir, né? E tudo mais. Mas o excesso de culpa, ele faz a gente mascarar a realidade, né? Então, tem que pensar nisso também, né? De você se culpar tanto porque você gostaria de trabalhar ou de você não criar movimentos pessoais para você se realocar no mercado porque você se culpa pelo fato de não trabalhar, de deixar seus filhos, não né? fica- Então, ter essa Isso. percepção de que você não precisa se perder como pessoa, deixar de ser você para ser mãe é muito importante, né? Da gente É pensar, verdade. né? E aí tem as mães que Precisa encontrar. fala, Gi. Não, a gente precisa se encontrar, né? Precisa se encontrar pessoas que sejam semelhantes, né? Mães que tenham a Também, mesma, né? Sentem a mesma coisa e fazer essa troca, porque ela é muito enriquecedora, né? Mãe verdade, com mãe sempre é, tem uma luz aí no fim do túnel para ajudar, né? verdade, né? Eu vou falar aqui, tem algumas perguntas, quem quiser perguntar pode ir perguntando também, tá? Mas a gente vai Tá. só falar dos tipos de mães aqui, né, para poder entender, e aí a gente vai voltando aqui. E aí tem as mães que trabalham, né, Gi? E aí? Tem as mães que trabalham porque não tem opção. Gostaria, às vezes é uma mãe que sabe que quer, que gostaria de ficar só em casa com os filhos cuidando, né? Tendo esse papel só da maternidade, mas que não tem a opção de não trabalhar, né? Uhum. E aí vem, né, também um pouquinho dessa culpa. Eu acho que o fato da gente saber o lugar que a gente tá, ou saber o que eu sinto, saber o que eu quero, já ameniza, né, essa culpa e traz benefícios para a relação com as crianças, né? Principalmente saber que você não é a única que sente isso, né? E são várias mães que sentem a mesma coisa, né? De Exatamente. você deixar o teu filho na escola. Eu me lembro do Lucas quando ele nasceu. Ele ficou um tempo com a minha mãe, acho que até um ano e pouquinho. Depois ele passou a ficar na escola o dia todo, né? Aí eu lembro disso, me dói realmente ainda. Ele era bebê, ele ficava na escola o dia todo, gente, né? Mas tá tudo bem, não, né? Ele foi bem tratado, né? Fez parte da vida dele. Tem uma relação E ótima aí, né, construída. não faz parte, né? Sim, É algo que a gente precisa entender e aceitar, né? Aí vem a parte de você escolher uma boa escola, de você confiar nos profissionais que você está exato. deixando o seu filho, Uhum. né? Então, tudo isso faz parte, mas é, como é que vai ser se você não trabalhar, né? Não tem como, a tua relação vai ser inviável, né, com ele. Não, Sim, não existe essa exato. possibilidade. Aham. E tudo gira em torno de um equilíbrio, né? É o equilíbrio nessa É, situação, né? Então, o exatamente. que a gente pensa assim, o que a gente gostaria de deixar para essas mães, né? De assim, mesmo que ela se identifique hoje como uma mãe que gostaria de estar em casa só para maternidade e ela ainda tem essa necessidade de trabalhar, de entender que esse processo de enfrentamento, ou até mesmo de melhor qualidade, ele não deixa de ser um carinho, né? Mas reconhecer quem eu sou. O que a gente, na nossa discussão da maternidade, ficou muito forte foi isso, assim, que mãe que eu sou, né? É, E isso é legal da gente identificar para poder se posicionar como mãe também, né? Porque aí a gente tem das mães que trabalham, aquelas que conseguem, né? Claro, não numa ideia fantasiosa e mar de rosas, mas que se encontram profissionalmente, mas que conseguem ainda assim participar desse processo da maternidade, né? São mães que estão envolvidas com a maternidade também, né? Mesmo sendo mães profissionais, são mães que se envolvem com a maternidade, né? aquela história que um dia a gente falou, né? Falou, então, estamos em quarentena,
mas eu ainda não consegui arrumar minhas gavetas. E Então, você? foi aí tudo onde começou, né? Foi onde tudo começou nessa live, né? Eu não arrumei. Não, ainda não arrumei. Nem eu, imagina. Eu já, não, na verdade, eu já passei dessa fase. Já entrei na fase de aceitação de que isso não vai rolar, entendeu? Então aí a gente tem, né, essa percepção, né? Porque tem assim. Que abrir não mesmo, exato, de várias coisas. E numa boa, e tudo gente, bem, relaxar. né? E não dá. Uhum. Uma vez eu lembro de uma paciente contando, foi tão engraçado, ela estava contando o casal, ela falou, Gleise, ela ficava. Eu lá trabalhando, né, no meu trabalho, naquela loucura, e aí as crianças, os filhos iam fazer um passeio no parque, né, naquele dia da escola, né? Daqui a pouco, no grupo de mães, aquelas mães postando foto do passeio, ela leu e falou assim, eu entrei em pânico, eu aqui trabalhando, querendo estar lá, e essas mães que estavam lá. E aí entra nessa situação, né? É uma escolha também, porque sim, mesmo que você consiga conciliar o seu trabalho, de alguma forma, com o seu envolvimento, porque quando a gente fala de conciliar trabalho com maternidade, a gente não está falando daquelas mães que têm filhos e trabalham. A gente está falando daquelas mães que trabalham, mas que conseguem administrar ali o processo da maternidade no sentido de acompanhar, não delegam, né, essa maternidade, né? Não no sentido, quando a gente fala de delegar a maternidade, não é de não poder colocar numa escola ou de não ter alguém para ajudar, mas é de participar desse processo, das decisões, do direcionamento, porque a criança precisa, né? E aí é de entender que sim, nesse momento realmente ela não vai poder ficar lá no parque, assistir, né? E aí vale a relação que tem com o filho, ó, filho, a mamãe vai trabalhar, né? E aí você vai pro passeio, é um passeio de vocês também, enfim, final né? de semana a gente vai. Exatamente. Né? É porque, na verdade, não era obrigatório as mães irem, né? As mães que puderam foram. E foram por conta, não foi nem porque a escola mandou, né? Então, de ter muito isso, né? E aí, Gi, tem aquelas mães que trabalham e que se identificaram muitas vezes que a maternidade era um pouquinho mais complicada, né? Mas agora estamos aí. Também. E aí, o que a gente faz? A gente tem essas mães, né? Que a gente vai falar bem como profissional agora, né, Gi? Porque é o que a gente muitas vezes recebe, né? Que ela, diante da demanda social, ela teve um filho, mas ela é uma workaholic. Ela é apaixonada pelo trabalho e o trabalho dela está em primeiro lugar, né? Então, temos esses filhos que ficam, sim, bastante tempo na escola, ficam com babá, ficam com outras pessoas, ficam com familiares e ficam muito pouco com as mães, né? Exato. Esse também acarreta também algumas alterações na criança, né? Ela sente também esse tipo de comportamento da mãe, né? Isso reflete. Exato. Na verdade, eu falo que é a maternidade que acaba dando até mais trabalho do que é para dar. Né? Isso, a gente tem que ter consciência, né? Que quando a gente decide ser mãe... uma bola de neve, né? Que foi essas mães que ficaram muito nervosas agora na quarentena, né? Foi as mães Mas, assim, entenda que toda mãe ficou um pouco nervosa, né, Gi? Assim, as que mais se estabilizaram. Mas você percebe que essas se desestabilizaram mais, né? As que estavam acostumadas a ficar fora, né? E não ter esse compromisso com a criança, né? Verdade. Então essas ficaram muito perdidas, né? Essas entraram aí quase que em colapso, né? Porque elas tiveram que engolir a seco, né? Na verdade, e dar conta, né? E daí não tinha conexão com a criança, não conhecia. Quando a gente fala de conhecer a criança, é conhecer mesmo, né? De saber como a criança funciona para facilitar aquela dinâmica nova, né? Exatamente. Mas tudo bem, tem gente também que
que está numa boa, né? Eu tenho sim. meu trabalho, tenho meu filho é para a vida, e está sendo para a vida e vai crescer para a É, vida. mas vale a Né? reflexão, né? Eu acho que a gente até, Mas né, também, a gente recebe muita demanda dessa forma, né? E eu acho que vale a reflexão ali de tentar se é, ajustar, né? A gente não, a gente sabe sim. que Achar um existe uma equilíbrio aí, né? exatamente, né? De rever, porque às vezes assim, tem um pouquinho mais de trabalho para se esforçar ali nessa presença, e a gente não fala de quantidade, mas a gente fala de qualidade, Hum, né? é. De conseguir conciliar esse direcionamento. Então, assim, quando a gente pensa numa mãe que trabalha, não tem como uma mãe que trabalha não ter assistência. Não tem como, né? Até a mãe que não trabalha, muitas vezes precisa em alguns momentos de assistência. E é isso É. aí. Não tem como. E isso eu acho que é legal da gente pensar. A maternidade, ela faz com que a gente tenha que aprender a aceitar essas assistências, né? Agora, Uhum. existe uma assistência no sentido de parceria, né, de assistência mesmo, mas existe aquela assistência que vira um delegar, né? E aí delega ali, ou para a escola, ou para babá, ou para a avó, uma responsabilidade, né? Ou até mesmo um direcionamento que não cabe para essa pessoa que está lá dando essa assistência Uhum. assumir, né? Uhum. Porque ela não vai assumir, não é Ah, o papel dela, e ela querendo, amando demais ou não essa criança, ela não vai fazer esse papel. Então precisa é. ter, né, essa percepção e de repente essa mãe tentar aí se reconhecer, né? Falar, nossa, eu sou dessa forma, tudo bem, mas agora o que, que eu faço com isso? E tentar amenizar um pouquinho até para o trabalho diminuir, né, Gi? É verdade, porque eles sentem, né? Eles sentem. E Sentem. as que não são ainda, pensem bem, Sim, né? sim, Se encaixam, né? Não deixa essa pressão social decidir, sim, né? sim. Tua maternidade, porque você gera ali uma pessoa e a gente influencia muito no caráter dela, na personalidade dela, enquanto ela está em desenvolvimento, né? Isso mesmo. Então, a responsabilidade é tua e é tua, né? Então, o que Dos ele vai se pais, né? Quando a tornar. gente fala é do pai e da Ah, mãe. A gente está sim, falando da sim, exatamente. maternidade, né? A gente falou desde o começo da live que a ideia era falar sobre maternidade, não Aham, paternidade, né? Porque são papéis sim, que ainda na sociedade existe uma questão social da mulher, né? Como quer ser aham. visto. Mas quando a gente fala dessa responsabilidade, é dos dois, né, Gi? Ah, sim, é dos dois. Mas Né? precisa ter muita consciência, né? Precisa Precisa. sair desse mundo da magia da maternidade, Sim, entendeu? A gente sim, precisa pôr o pé no chão e saber realmente o que que é. Porque exato. depois fica muito agravante, É né? verdade. Vira uma bola de neve, né? Tem muita gente aí Exatamente. que não dá conta, e aí você tem que. Aí a família precisa de tratamento, a criança precisa de tratamento, e aí acaba virando um Esses caos, prejuízos, né? né? Ó, a É, Roberta falou assim, exatamente. ó, que eu acho muito complicado esse ajuste, né? Crianças inteligentes, argumentativas, como agir? E aí, né? Crianças inteligentes e argumentativas, como agir? É, Respondendo. Eu falo, não sei se você acha bem, isso, Gi. Eu falo que essas crianças realmente são aquelas crianças que trazem mais demanda, né? No dia a dia, né? Mas o que eu vejo muito é que são pessoas, né? Assim, que vão se construindo porque ela pede, né? Ela pede resposta. Então ela vai construindo esse movimento, esse material todo, né? Muito legal de perceber. Então, assim, às vezes, assim, é lógico que cansa de vez em quando. De vez em quando precisa até ensinar essa criança, né? Eu tenho uma bem argumentativa aqui, né? Olha, presta atenção. Legal, muito legal você ter perguntado. Mamãe já falou sobre isso, mas agora eu preciso fazer isso, né? Ter esse movimento uhum, também de ter esse espaço sim. nosso, ou refletir e tudo mais. Mas assim, não tem outra fórmula. A gente precisa Não, dar não um deixe sem retorno, né? resposta. Não deixa sem Não deixe resposta. sem Exatamente, resposta. né? E Exatamente. legal, às vezes. Você vai dosar, né? O Exato. quanto você tem que aprofundar no que ela está te perguntando. Não precisa ser uma explicação minuciosíssima, né? Viu? Eu sempre conto a Mas história da Virgem. Você sabe da história da Virgem?
você, deixa eu só concluir. Isso, termina e fala Uma isso. boa coisa que você faz é você, quando ela te perguntar, você devolver a pergunta. O que Eu você ia te sabe falar. sobre isso, né? Como é que você descobriu isso? Onde é que você viu? E aí você vai sentir até onde você vai, né? Mas é Exatamente. importante você dar, né? Porque É. a criança questionadora, ela se torna uma criança muito criativa, ela se torna uma criança muito bem resolvida. Então você não pode não responder ou deixar sempre para lá. Cabe muito isso. A mamãe vai te falar daqui a pouco, a gente conversa, agora Depende, não né? dá, Isso, mas é. não deixe sem, não deixe Exato. sem, né? Não, não deixa esse Conta a vazio, história. né, Gi? Não, a É, história da não, Virgem é não. aquela Não, situação da. porque talvez. Não, porque talvez hoje a gente tenha, eles têm muita facilidade a Google, muita facilidade a outras fontes de informação, e talvez a resposta que ela tenha não seja adequada. E aí ela vai internalizar isso e depois para você resolver isso vai ficar um pouco mais complicado lá na frente, Sem né? dúvida, Então é não dá para muito deixar melhor que vazios. estimule para que eles perguntem sempre para E você, né? construa Então seja essa você resposta, né? isso, seja você pai e mãe a fonte de consulta dos seus filhos, né? Sem De dúvida. confiança e de que eles sabem que eles podem ali, eles vão encontrar a resposta que eles precisam, né? Nossa, seja Agora fala, você, vamos falar. pai e mãe, a fonte de É, resposta do seu filho. Ó, é forte isso, hein? Muito legal isso, precisa né? ser. A história da Virgem é a seguinte: a criança perguntou, pai, o que é Virgem? E ele ficou lá todo preocupado, querendo, né, para explicar, e fez toda uma explicação, né? Enfim, e aí, de repente, ele termina a explicação, né? Que eu não vou explicar aqui, né? Mas termina a explicação, aí de repente ele fala assim, mas por que você quer saber o que é virgem? Ele falou, não, papai, tá escrito aqui, azeite extra virgem, né? Então, Aí, quer tá dizer, vendo? às vezes a gente não pergunta para a criança por que ela quer saber, até para a gente poder responder Exatamente. o que ela quer Você já entrou saber, em só pânico, você já fez uma tese lá para isso. responder. Não Não precisava, precisamos, né? né? Então, né? Olha aqui, Amor de Cozinha falou assim: não sei se cabe nessa live essa minha pergunta, mas e a fase chamada adolescência? Como criar momentos de conexão verdadeira com seu filho? Trabalhando e fazendo mil coisas. Olha lá. Então, né? O que a gente precisa, né? Eu sempre falo que a ideia de fazer de conexão, o melhor de tudo. Então, para quem não é mãe e deseja ser mãe, e para quem é mãe de crianças pequenas, tentar construir esse processo de comunicação, de conexão, de ouvir seu filho. Quando é ouvir, não é só ouvir, é ouvir o choro, ouvir a fala, ouvir o que ele precisa, perceber o que ele precisa mesmo, prático, sem exageros e sem ausência, sem vazios, né? E quando a gente consegue fazer essa construção na primeira infância, a adolescência se torna mais fácil, né? Não que ela seja fácil, porque o que a gente precisa entender é que o processo da adolescência é um processo de autodescoberta, né? Ele é um processo interno, então sim, vai ter essas Muito confusões, né? Exatamente. Então, quando você tem essa conexão, é mais hormonal, é fácil, é muito hormonal. hormonal, né? A gente não tem, por mais que a gente queira ter controle, não tem esse controle, né? Exato, A gente tem que ter exatamente. paciência e jogo de cintura para lidar com isso. Sim, sim, Que é a ebulição. Eles não se controlam e a gente precisa acolher e tentar ali mediar os comportamentos e as soluções, né? exatamente. Exatamente. E aí, assim, agora, quando está na adolescência e de repente esse processo foi um pouco mais complicado de construir, né? Ou se percebe que não tem essa conexão, eu falo que a psicologia sempre nunca vai acreditar que isso não vai ser possível resolver, né? Então, assim, é tentar resgatar mesmo, é tentar ouvir. Tem pais que conseguem fazer uma conexão melhor na adolescência, até por afinidade, do que quando é na primeira infância, né? Então, ter essa percepção de se conectar, de ouvir, assim, a gente precisa, às vezes, se desprender do nosso desejo maternal ou paternal para ouvir, né? Elaborar. Podemos até dar a nossa opinião, mas a gente precisa entender que essa pessoa é uma pessoa, ela vai decidir por ela. Então, de alguma forma, você ajuda a construção do eu, né? Mas não é você quem vai impor esse eu, né, Gi? É, o estar presente, né, na vida do adolescente é importante, né? Ele Sim, sentir que você se interessa pelo que eles falam, né? Porque a gente vê também
muitas crianças, adolescentes até querendo falar, e os pais fingindo que estão ouvindo, né? Então, você vai perdendo, né? É uma corda que a gente vai soltando, né? Então a gente precisa mesmo, tenta criar aí momentos hoje, né? Dentro do relacionamento de vocês, algo que seja de gosto comum, né? Sim. Fazer uma comida, ir a um cinema, ir a um parque, deve ter alguma coisa que os dois gostem de fazer Isso é juntos, né? Tem importante. os mesmos Não gostos, né? forçar uma coisa de não gostar de fazer, Não, né? não cortar. É Nem uma coisa ela, que nem seja você, né? prazerosa. Exatamente. Prazerosa tanto para a mãe quanto para a criança, né? Então É. procure achar algo que vocês tenham em comum e Uhum. aí passem a fazer isso, porque vai ser confortável para você também, não vai ser forçado, né? Sim. E aí dessa forma é um passinho de cada vez, né? Você vai reconquistando aqui, reconquistando ali, vai puxando até que Vai se essa estabelecendo, né? confiança se reforça novamente, né? Isso. Gi, para variar, a gente tem 5 minutos. Eu vou só ler aqui rapidinho Tá. mais duas coisas. A Malu, ela é psicóloga também, daqui de Brasília, uma amigona minha aqui. Ela deu a dica aqui, ó. A dica é compartilhar as experiências. Os pais falarem como foi com eles quando tinham a mesma idade. Olha que legal. É isso aí, Também muito né? legal. Muito legal a dica. E aí a Fívia falou assim, ó, às vezes eu não consigo fazer essa conexão com a minha filha. Quando ela resolve brigar comigo, ela tem uma resposta atrás da outra e não me ouve. E quer que prevaleça o que ela quer. Como quebrar isso? Ó, interessante. Ela falou, ó, tem 7 anos, parece uma adolescente. Fívia, vamos tentar Nossa! responder rapidinho aqui, né? Depois qualquer É, coisa a gente responde aí no direct. Assim, o que é bem interessante a gente pensar quando a gente percebe esse posicionamento de uma criança, a gente precisa avaliar como também a gente se posiciona com ela, né? De repente, nós também somos aquele perfil de posicionamento rígido. Então, a criança, ela também precisa responder rigidamente para poder ter espaço. Então, é uma criança que provavelmente tem um perfil, né? Firme, é uma criança que tem um perfil, uma personalidade, né? As pessoas chamam de personalidade forte, né? Como se ninguém tivesse personalidade. é. Todo mundo tem personalidade forte, viu, gente? Mas assim, é uma criança que tem um perfil mais firme, que é um perfil mais insistente, né? E aí ela tá tentando ali se posicionar, tá tentando, de repente, ganhar um espaço. Precisa avaliar esse ponto, né? Precisa avaliar como as pessoas conversam com ela, porque às vezes ela está reproduzindo a conversa da forma como as pessoas conversam com ela, né? E assim, para estabelecer isso depois de tudo construído, a gente precisa mudar aos poucos a nossa forma de conduzir. Então, ela vai, né, ficar Precisa rebatendo. voltar um pouco para analisando cada coisa que foi que ela Exatamente. traz hoje, né? Isso. E não rebater. O negócio é deixar ela falar. Deixa ela falar. Eu quero, não sei o que. Terminou. Então, você falou, agora é minha vez. Agora eu vou falar, né? Então a gente precisa mostrar para ela como se conversa. E aí não adianta rebater. Rebater ela não vai ouvir. Ela vai criar essa barreira, né? Não sei se a gente conseguiu Vai. ajudar um pouquinho aí a Fívia, É, né? Ó, verdade. e a Grê Montanher disse, Gi, e a Tainá que sempre reclama de tudo. Vai, Gi, você tem 2 minutos. Não, Gi, você tem Tá, se um fosse minha filha, minuto. manda para casa do pai. Você conhece, né, Gi? Porque ela falou que Gi e a Tainá que sempre reclama Reclama de de tudo, tudo. então, reclama de tudo. A gente precisa entender também do que ela está reclamando, né? De repente, do que ela está reclamando, mostrar para ela que não é tão ruim assim. Mostrar, fazer um treino para que a criança veja o outro lado também, né? Não só ruim de reclamar, de achar que aquilo é incômodo, que é sacrificante. Então, é a gente exercitar também, mostrar o lado bom das coisas, né? Então, assim, se a gente está fazendo alguma coisa, Eu vi aqui, ó, foi ontem para casa do pai. então se está fazendo alguma coisa que ela está reclamando, está achando ruim, vai lá e faz junto, né? Não, vamos, deixa eu te ajudar, vamos ver quem vai fazer primeiro, eu que vou fazer Precisa achar, melhor, eu que sei, né? né? Achar Dá aí uma o fundo. relaxada, Uhum, e uhum, mostrar aí que tem aí uma parte boa em fazer, que ela está aprendendo alguma uhum. coisa, que isso faz parte, né? E ver se E isso que não é também padrão faz familiar, parte. né?
A reclamação, se não é padrão Também. familiar, precisa avaliar, né? Isso. E que também faz parte da gente reclamar também. A gente não gosta de tudo, é. A gente, né, reclama assim, ó. Ah, Ó, sapato, 37. comida, roupa. Reclama de tudo. Reclama de Ó, tudo. aqui a gente só tem É. 30 segundos para agradecer. Ah, Infelizmente, né? Tão gostoso sempre. Agradecer a todo mundo que participou. Obrigada pela participação de todo mundo. Gi, de novo te agradeço. Sempre é muito gostoso, sempre é muito natural, né? E na próxima a gente conversa. Olha lá, sim, a avó materna. Sempre a culpa é de alguém. Um beijo, gente. tchau, Obrigadão, fica com viu? Deus. Grace, me chama que a Amém. gente conversa mais. Olha Tchau. lá, adorei a live. Um beijão. Tchau, tchau.